Essa história é da minha mãe, Dona Lia, de 76 anos, uma mulher guerreira que criou os 4 filhos praticamente sozinha e mesmo com a idade, ela continua ativa, adora andar de bicicleta, mas hoje isso se tornou cansativo. Por isso me inscrevi para tentar realizar o sonho dela, um triciclo elétrico de 2 lugares, para que ela continue passeando com segurança, visitando os bisnetos e vivendo com alegria. Ela merece esse presente pela força e o amor que sempre dedicou à nossa família. Fala mais! Alô? Aí você aperta no meio de novo. Aí eu aperto aqui.